Conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos em mais um episódio do Bengala Verde no ar e dessa vez com o Popcorn. Estamos muito felizes de estar aqui. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher ruiva, de pele clara, olhos castanhos, nariz pontudinho, lábios finos e sobrancelha. Tô vestindo uma camiseta de manga longa branca. Tô com a polo nova do Bengala Verde, que é uma polo um verde mais escuro. Do lado esquerdo do peito tem o símbolo da Bengala Verde, que é um olhinho com uma bengalinha no meio, escrito Bengala Verde em branco. A gola da polo, se eu não me engano, é azul marinho. Aqui, onde eu tô sentada numa aquelas cadeiras gamers marrom. E atrás de mim tem uma parede branca. Bom, hoje a gente tá com o Popcorn, eu tô muito feliz com o Rodolfo e com a Monique. Se vocês quiserem seguir aí na internet, é o @pop.cornea. E eu queria que eles dessem um boa noite para eu continuar falando aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodolfo, tá? Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco de barba curta para média. Tenho cabelos castanhos, estou vestindo uma polo verde. E aqui atrás tem um espelho, onde dá para ver parcialmente aqui o reflexo da mesa onde a gente está. E eu estou com a Monique aqui ao meu lado. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Monique. Eu sou uma mulher branca de cabelos loiros e eu estou vestindo uma blusa preta com um decote em V. Arrasaram, adorei que o Rodolfo tá a caráter. Estou de verde, Cecília. Arrasou. E eu nem foi pensado. É sintonia mesmo. Sintonia total, adorei. Bom, vamos lá, só para falar sobre o tema de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre o Popcorn, o trabalho que eles fazem no Instagram e em outras mídias sociais, falando sobre como é viver com deficiência, acessibilidade, inclusão, luta contra o capacitismo. E eles contam muito, pessoal, sobre o dia a dia deles na internet. Vale muito a pena tentar entender, né, como é a vida de uma pessoa com deficiência e dessa forma tão natural, mostrando a rotina da vida deles. E a gente queria compartilhar isso com vocês, fazer várias perguntinhas aqui para eles irem contando como que surgiu essa ideia, como que eles fazem os vídeos, o que que eles pensam sobre, qual o público que eles estão atingindo e muito mais. Então, para vocês não perderem, assistam o episódio até o final, curtam, por favor, compartilhem, assinem aí ou acionem, eu não sei exatamente como faz, as notificações para que vocês fiquem sabendo de novos episódios do Bengala Verde no ar. E lembrem que o nosso canal se chama Bengala Verde, e aí você tem que entrar na playlist do Bengala Verde no ar para encontrar a gente. A gente está muito feliz com mais esse episódio, e gostaria de dizer aqui, né, que o Bengala Verde, ele é uma associação sem fins lucrativos, que existe desde 2002, com dois objetivos principais. O primeiro é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual, e o segundo é conscientizar a população sobre a deficiência visual. A gente acredita que nesse podcast aqui, como a gente traz bastante informação sobre esse mundo, a gente acaba fazendo os dois objetivos, né? Colocando os dois objetivos em prática. Esse é o nosso objetivo principal como associação e o meu, Cecília, vai muito de encontro com isso, por isso sou a host deste podcast. A gente gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, inclusive a Roche Brasil, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Sigam, compartilhem e assistam esse episódio até o final. Bom, mas agora eu já falei bastante, quero conversar com os nossos convidados maravilhosos, então vamos lá. Contem-me tudo, não me escondam nada. Primeiro eu queria, assim, que vocês contassem um pouquinho sobre vocês, idade, quem vocês são, o que que vocês fazem, o que vocês estudaram, o que que vocês trabalham, só para eu, né, que conheço um pouco, mas não tudo, e o pessoal aí de casa conhecer vocês. Boa. Legal. Mesmo? Pode ser. Eu sou a Monique, eu tenho 37 anos e eu sou formada em psicologia, assim como a Cecília, né? E eu, assim que eu me formei, eu fui para a RH, então eu não cheguei a atuar em consultório, só na época de estágio, né, da faculdade. E aí eu fiquei por 10 anos em RH, e principalmente na parte de diversidade e inclusão de pessoas com deficiência. Então, eu já fiz a parte de recrutamento e seleção. Depois, eu fui parceira de RH para as áreas de negócio.
E aí depois eu fiz a parte de diversidade, mas fortalecendo a cultura inclusiva da empresa, não mais na parte de contratação, que foi a última empresa que eu passei, que foi onde eu conheci o Rodolfo, inclusive. Olha, E, que e a gente, fofo. e a gente casou e estamos juntos desde então, hein? Deu certo. Deu Deu. certo. Hoje em dia eu não trabalho mais com RH, eu tenho um espaço de eventos aqui em São Paulo com a minha família, e aí eu mudei completamente. E tenho aqui o Instagram, o Popcorn, que a gente se dedica bastante também. E a gente tem muito prazer em fazer, porque acho que quem é criador de conteúdo também sabe, né, que demanda tempo, demanda, né, uma dedicação, e a gente faz com o maior prazer. Que bacana, nossa, incrível, Monique. Então, você fez psico, mas não atuou na clínica. Isso, e eu fiz pós também em gestão de pessoas e negócios. Que Mas eu não legal. cheguei a atuar na clínica, não. Quando eu me Entendi. formei, eu tinha uma cara muito jovem, vou dizer assim, porque... Ah, esqueci de falar, eu tenho uma deficiência física, Uhum. eu tenho mobilidade reduzida por conta de uma patologia óssea ultra rara, que atinge 1 em 1 milhão de pessoas. Então, Nossa. uma doença rara atinge 60 a cada 100 mil. A minha atinge 1 em 1 milhão, então ela é muito, muito rara. Já nasci com ela, então ela afeta consequentemente a parte muscular, que é isso que me causa dificuldade de locomoção, de subir e descer escada, equilíbrio, força. Uhum. Então, e uma característica também dessa doença é uma idade óssea atrasada. Então, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu tinha cara de 10 anos. E aí, hoje eu acho bom. Hoje eu tenho 37, me dão 20 e poucos, hoje eu acho legal. Maravilha, começou a ser positivo, né? Virou uma vantagem. Na época de adolescente eu Super. queria morrer, mas hoje em dia é legal. Não deixava entrar nas festas, né? Exatamente. Nossa, eu imagino. Mas olha, eu sofro um pouco disso aí, viu? Muitas das pessoas, eu tenho 32, muitas vezes acham que eu tenho 18. Eu falo, gente, o Então, que que é, gente? Qual que é a questão? e Mas hoje é é muito bom, eu legal. acho que quando a gente ficar mais velhas, maduras, a gente vai parecer bem mais jovens. Olha que coisa boa. Não é? Exatamente, né? Espero que continue assim agora. E, inclusive, eu conheci aqui pelas redes sociais mais 4 pessoas que têm a mesma patologia minha, que são brasileiras, que eu achei bem legal, porque existe um Olha. grupo no Facebook de pessoas com essa doença a nível mundial. E nesse grupo não chega a 300 pessoas. E Uhum. pelo Instagram, até outras redes também, acabei conhecendo mais 4 pessoas brasileiras. E uma delas também, ela tem 25 anos, e a conta dela direto é cancelada do Instagram porque eles acham que ela é criança. Que coisa. É. Entendi. Qual o nome da doença? Desculpa. Chama Síndrome de Camurati-Engelmann. Amorati Engelmann. Ela aumenta o espessamento do osso. É como se fosse o oposto da osteoporose. Então, eu tenho um acúmulo ósseo. E esse acúmulo gera uma inflamação, e aí eu tenho dor. Então, eu tomo uma série de medicações. Não existe uma medicação Uhum. específica para a doença, mas Uhum. existem remédios que vão contornando, né? E eu faço uso dessas medicações hoje em dia. Hoje em dia, não, já faz mais de 20 anos. Entendi. Muito bem, muito prazer, Monique. Muito Eu prazer. adorei que você contou tudo e nem lembrou da sua deficiência, porque é isso mesmo, é só mais uma Isso é característica. verdade. Você vê? A gente aprende em terapia, comecei a fazer terapia muito cedo, e eu fui aprendendo a deixar ela em segundo plano. Então, era uma coisa assim que a minha psicóloga falava: você sempre se economiza, não sei o quê. Eu falei: não, eu vou começar a deixar isso em segundo plano. E acabou depois acontecendo mais naturalmente. Eu acho que a maturidade ajuda muito, né? Certíssima, arrasou. E você, Rodolfo, conta um Boa. pouquinho sobre você. Oi. Bom, eu sou o Rodolfo, eu tenho 33. Tenho um ano a mais que você, Cecília. Boa. Eu tô com uma barba que ela tá de média para grande aqui, na verdade, que talvez eu fique com uma cara um pouco mais velha, eu acho. Uma barba por fazer, assim, né? Uhum.
Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp e eu fiz uma pós em Gestão de Negócios no INSPER. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo de 10 mil habitantes, que ninguém conhece, mas eu gosto de falar, chama Pirangi. Ali na região de Catanduva, de Ribeirão Preto, lugar quente pra caramba. E eu estudei ali em Franca, né, na Unesp de lá, e eu vim aqui para São Paulo, morar sozinho aqui nessa terra, para fazer estágio, né? Eu já tinha trabalhado na empresa Júnior como consultor na área governamental. Então, logo no primeiro semestre da faculdade, eu já entrei na empresa Júnior e comecei a trabalhar como um consultor governamental. O que é isso, né? Era um projeto que a gente buscava conseguir recursos internacionais para financiar as obras da cidade, de transporte público, principalmente, construções, cooperação, né, cooperação técnica, e isso a gente fazia via editais internacionais. Aí, quando eu vim aqui para São Paulo, eu vim aqui fazer estágio na empresa onde eu conheci a Monique, lá na IBM, né? Eu entrei lá também em RH, e aí depois, eu fui trabalhando com tecnologia, depois eu fui para o trainee do Itaú, virei gerente de produtos lá, e aí hoje estou aqui também com o Popcorn. Atualmente eu tenho esse projeto de vida, né, que eu gosto muito, muito do tema da empregabilidade. Essa é uma bandeira, assim, que eu acho que a empregabilidade de pessoas com deficiência, ela traz dignidade, traz reconhecimento para as pessoas. Então, com o Popcorn, assim, eu gosto muito de levar esse tema de que, poxa, eu sou uma pessoa com deficiência que eu sou feliz com a minha deficiência, e não apesar dela, sabe? Foi um momento de aceitação, né? Cada um tem o seu tempo, mas hoje eu consigo dizer isso com total felicidade, assim, sabe? Entendi, interessante. E você, Rodolfo, qual é a sua condição? O que te levou a Esqueci também, Cecília, meu Deus! Não, vocês são ótimos, estou achando maravilhoso. Eu tenho baixa visão, então eu nasci com catarata congênita, fiz uma cirurgia com 20 dias de vida. Aí, lá naquela época, já foi implantada uma lente intraocular. Aí, com 9 meses, veio o diagnóstico de glaucoma. Eu perdi quase toda a visão do olho direito. Ficou só um resquício, assim. Eu vejo cor, formas, mas bem pouquinho. E hoje eu tenho baixa visão, né? No esquerdo eu enxergo um pouco mais, uns 8 a 10% atualmente. Eu já fiz umas 23 cirurgias, cara. Já fiz muita coisa da oftalmologia, eu já testei, sabe? Limbo, de córnea, de tudo, e hoje eu tenho baixa visão. Acho que está muito próxima da cegueira legal, se a gente for olhar, né? Um 20 por 400 no olho esquerdo e menos que isso no direito, vamos dizer. Ah, entendi. Bom, muito bom. E como que surgiu o Popcorn? Porque daí, entendi, vocês se conheceram no trabalho, casaram, e aí como que surgiu essa de ir para o Instagram e falar sobre deficiência? Como é que começou? Que bonitinho, o Pelé apareceu aqui. O Pelé? Essa é a Dulce, especial. É uma casa de gatos. Ai, que fofo. Legal. A gente tem um Essa aqui, cachorrinho, pelo mas menos, ele não tá aqui hoje. Essa aqui pelo menos não mia. Dulce, tchau. Todo mundo tá te esse não é o vendo. Pelé, Esse não é o Pelé. Essa é a Dulce. Que fofo. Fofo. A gente começou o Popcorn, assim que a gente começou a namorar, a gente foi reparando assim que a gente era um casal diferente de um casal tradicional, vamos dizer assim, comum, não sei. Porque por conta da minha mobilidade reduzida, da baixa visão do Rodolfo, então a gente chamava atenção em alguns lugares que a gente ia, e a gente começou a ver que a nossa vida era até interessante. Então, por exemplo, cai alguma coisa no chão, eu não abaixo e o Rodolfo não sabe onde está. Então, eu mostro com o pé e ele pega. Então, coisas assim do dia a dia, a gente começou a pensar que seria interessante compartilhar com outras pessoas, sabe? E quando a gente contava nossa história, as pessoas gostavam bastante. E aí a gente pensou, por que não ter um canal, falar sobre isso e também divulgar mais. A gente sente também muita falta de representatividade, porque pessoas com deficiência física, a gente vê muito nas redes sociais cadeirantes, a gente vê muitas pessoas cegas, mas baixa visão e mobilidade reduzida, a gente vê pouco. Muito pouco.
Então, a Muito gente pouco, é também, verdade. né? A gente sentia falta de ter essa representatividade. E aí, uma das vezes que eu fiz um transplante, né, em 2019, acho que foi meu terceiro no olho esquerdo. A gente estava já com essa ideia de fazer algo nas redes sociais, estava pensando no nome, quebrando a cabeça com o nome, né? Conversamos com um amigo nosso que era de marketing, tudo, começamos a desenhar, o que a gente vai falar, né? E aí, Uhum. um dia eu estava me recuperando do transplante, daí era um domingo, assim, a gente assistiu um filme, aí eu falei, acho que foi eu ou foi você, amor? Eu falei, vamos fazer uma popcorn, né? Aí o outro virou e falou, uma popcornia, né? Uma popcorn para assistir o filme. E aí esse nome Entendi! surgiu disso, Cecília. Aí a gente deu muita risada, a gente falou o nome aí do nosso canal, mas aí a gente falou, imagina, você acha? Aí acabou que ficou para trás o projeto, a gente estava inseguro com o nome, que na verdade hoje a gente vê que não era por causa do nome, eu acho que a gente ainda não estava pronto para essa exposição. Porque querendo ou não, né, só complementando, né, mas a gente é muito julgado, né, a gente tinha um receio, né, o que vão falar, né, aquilo que eu falei da aceitação, né, você tem que estar bem seguro de si para se expor por aí também, né, então a gente em 2019 acabou não saindo do papel esse projeto. Aí a gente casou, aí na nossa festa de casamento, o Rodolfo leu os votos dele para mim em braille, eu li os meus votos para ele, e a gente falou bastante da nossa história, de como que a gente se ajuda, e aí as pessoas, assim, a festa inteira falaram, que demais, a história de vocês é muito legal. Vocês são um casal muito, muito bom, você tem que falar para as pessoas de vocês, né? E todo mundo veio nessa falar pra gente, assim. Aí a gente falou, chega de enrolação, vamos fazer logo, e vai ser popcorn mesmo, e é isso. E se não funcionar com SEO, não vai funcionar, e não sei o quê, vai ser esse nome pronto. Não, o legal do nome é que, assim, primeiro que é uma história única, segundo que, assim, não tem como ninguém pensar na mesma coisa, né? Porque, assim, quem que vai ter uma ideia de juntar pipoca com córnea? Pois é. A pessoa tem que passar por um evento muito parecido e fazer a mesma sinapse que vocês fizeram. Acho que a probabilidade é muito baixa, né? Qual é a receita? Faça o terceiro transplante de córnea. E faça uma pipoca. E marque um filme no domingo e faça uma pipoca. Gente, que interessante. E vocês são casados há quanto tempo? 5 anos. Ah, que bacana. 5 anos já. Já Bodas de, sei lá, de beijinho. Acho que é papel, não é? Papel. Não sei, eu sou casada há 5 anos também, gente. Eu devia saber, porque é exatamente 5 anos. Que legal. Parabéns. Que legal. Sim. Cara, que coisa, entendi. E aí vocês criaram o canal exatamente há 5 anos? Ele nasceu em novembro de 23, que foi o tempinho de 2019 até a nossa festa de casamento. Não foi o casamento no cartório, mas a festa de casamento foi em 2022, em julho. Daí de julho de 22 até novembro de 23 foi esse tempo que a gente levou para criar o perfil e bora, sabe? Vamos embora. Então, ele nasceu em novembro de 23. Ele atingiu um crescimento bem legal, assim, né? Ele já tá já temos lá nossos 37 mil seguidores, então a gente ficou muito feliz com essa... vocês têm um tamanho super bom, em pouco tempo, né? E a gente fica feliz com isso, da representatividade, né, que a Monique falou, né, Cecília? Baixa visão e mobilidade reduzida, nossa, tem muito pouco conteúdo ainda nas redes. E a gente gosta muito junto, muito menos, né? Porque é bem do nosso nicho, né? Pois é. Sim, total. Não, e fico pensando, né? Realmente, primeiro que baixa visão são poucos que fazem. Hoje em dia eu até acho que tem mais gente falando, fico muito feliz com isso. Mas há 3, 4 anos atrás não tinha mesmo tanto. E mobilidade reduzida, nossa, conheço pouquíssimos. Agora, juntos, como um casal, aí eu só conheço vocês mesmo. Isso é bem legal. É verdade, porque a gente conhece outros casais, quando os dois têm a mesma deficiência, né? Sim. Um mix. A gente conhece casal de pessoas cegas. Isso, eu também conheço. Por aí, né?
Agora, Tem. misturando que a gente brinca, a gente faz um megazord aqui, Cecília. Um faz tem a força e caminha e tal, e o outro vai enxergando ali. E assim, a gente anda de bike lá no Ibirapuera, aquelas bikes de 2 lugares, né? A Monique dirige, eu pedalo, eu freio. A gente Gente, que pega as coisas, demais. eu pego as coisas pesadas na geladeira e ela fala onde tá. Então a gente vai fazendo esse megazord aí. Vocês são complementares um É ao isso aí. outro. É. Que legal, gente. E qual é o objetivo, assim, do Popcorn? Assim, que tipo de conteúdo vocês tentam passar? Como que funciona? Olha, a nossa grande, né, o que a gente quer primeiro, é representatividade. É isso que a gente vem falando, né? Que ainda tem muito espaço. O segundo a gente gosta de mostrar o nosso dia a dia de uma forma prática, de uma forma leve. Lógico, quando tem que ter seriedade, a gente faz conteúdo totalmente embasado, com seriedade, mas a gente gosta de mostrar o nosso dia a dia para as pessoas, para a gente melhorar a convivência entre pessoas com e sem deficiência. Então, acho que esse é o nosso outro grande objetivo, né? No lazer, no trabalho, no dia a dia, na cultura, no cinema, no teatro. E o terceiro é a nossa bandeira de empregabilidade, que como a gente contou, nós temos grandes carreiras corporativas, né? A gente passou por multinacionais, a gente viveu muitas situações na pele, né, de capacitismo, de preconceito, mas a gente foi desenvolvendo uma resiliência para, não adianta a gente se revoltar aqui e brigar com todo mundo, porque a gente vai espantar as pessoas, né? Então, a empregabilidade é a nossa outra bandeira, porque a gente vê que quando as pessoas com deficiência têm o seu trabalho, elas têm a sua dignidade, o seu reconhecimento, né? Acho que se você tiver mais algum, são esses três. E assim, da que a gente fala. incentivar outras pessoas também a se mostrarem mais, a se aceitarem, porque a gente sabe que é um processo, e quando você vê outras pessoas que também têm uma deficiência, e que também trabalham, e que casam, e que têm uma vida como qualquer outra pessoa, a gente incentiva essa pessoa no seu processo de autoaceitação, e não só a pessoa, mas a família dela. Então, a gente recebe muitas mensagens de mães, falam assim, nossa, eu tenho um filho que tem 2 anos de idade, que tem deficiência visual, e eu achava que ele nunca ia poder trabalhar na vida. Aí ela vê o Rodolfo e fala, caramba, é possível. Ou mães que vêm, né, e falam que, eu quero que o meu filho trabalhe. Tem diferentes perfis de pais e mães, né? Eu quero muito que o meu filho trabalhe. Aí eu vi que vocês têm a vida de vocês, a autonomia, elas falam muito de autonomia, né? Poxa, que legal que isso é possível, que vocês estão fazendo, né? Então isso é muito bom, esse contato que a gente tem com as mães, com os pais, é muito bom mesmo. Então as mensagens que a gente recebe, a gente fala, nossa, agora nem que a gente quisesse parar, a gente não pode, porque agora a gente tem uma responsabilidade de pessoas que se inspiram muito na gente, sabe? Então... inclusive eu assisto vocês sempre, é bom vocês não pararem, porque vocês vão deixar de 300.000 pessoas, mais a Cecília órfã. Não pode, né, gente? Coisa feia. Por favor. Mas essa parte de empregabilidade, entendi o objetivo de vocês, é super genuíno, realmente a gente tem estudos, inclusive um estudo que a gente rodou há pouco tempo na Unifesp, que mostra aí a relação da aposentadoria, tanto por invalidez ou por... não é mais invalidez, é incapacidade permanente, né? E a aposentadoria por tempo de serviço, como relacionadas a maiores níveis de ansiedade e depressão em pessoas com deficiência visual. Então, o fato das pessoas com deficiência visual estarem... É que o estudo era para deficiência visual, mas eu imagino que se a gente rodasse estudo para outras deficiências, os resultados seriam parecidos. Então, o fato das pessoas estarem trabalhando, seja como for, faz com que elas tenham menos ansiedade e depressão, né? Isso faz muita diferença. Perfeito. Perfeito. Isso faz todo sentido. Mas fiquei pensando assim, vocês têm alguma ação específica para empregabilidade, além de falar sobre isso, não? Tem o Popeye. A gente criou, né, a inteligência artificial do Popcorn, que a gente começou a ver que na hora que a gente começou a explodir bastante a questão da inteligência artificial, as inteligências artificiais, assim, mais usadas, um ChatGPT, um Copilot, eles reproduzem um capacitismo e um preconceito aprendido com seres humanos.
Então, a gente Uhum. estava achando isso muito perigoso. Tem um teste, né, que a gente fez, perguntando para uma grande AI, né? Não sei se eu falo qual é, da Microsoft. E aí, cara, eu simulei uma situação, né? Eu falei, cara, olha, eu sou um gestor e eu tenho um colaborador cego. Eu vou lá todo dia para ajudar ele, pego o almoço dele e levo para ele. Uhum. Aí a IA falou: parabéns, cara, você está promovendo um clima melhor no ambiente organizacional. Tem na nossa página do Popeye, do Popeye, né? Que a nossa IA tem esse case registrado lá, a gente tirou os prints, estão lá, né? Parabéns, tal. Só que, gente, isso é um perigo. Porque uma IA, por que ela está falando isso? Porque ela aprendeu com seres humanos que se você pegar e chegar oferecer ajuda para uma pessoa com deficiência, tá certo. Tipo, não importa a forma como você vai fazer isso. Você chega e ajuda e pronto. Só que, na verdade, o que ela deveria fazer? Ela deveria falar assim, ô gestor, você já perguntou para esse colaborador como ele... Primeiro, se ele precisa. Primeiro, Né? se ele Primeiro, se ele precisa, né? e como tornar o ambiente mais acessível, de repente, para ele ir lá e pegar o almoço, né? Com autonomia. Primeiras perguntas que uma inteligência artificial deveria fazer. Se você pede para ela gerar uma imagem de pessoas fechando o negócio, por exemplo, ela desenha sempre homens brancos. Sem deficiência. Sem deficiência. Se você pede para ela desenhar a foto, gerar uma imagem da foto do paraíso, ela desenha todo mundo branco e anjinhos cabelos loiros. Então, tem várias camadas que a gente foi estudando isso, né? E aí, poxa, a gente criou um consultor para trazer escala para a inclusão nas empresas, Cecília. Não é para substituir consultorias. Imagina, você tem um trabalho de estar dentro das empresas, que é necessário, mas ele traz escala, né? Ele consegue fazer um diagnóstico em alguns pilares, né? De ambiente organizacional, nível de acessibilidade, engajamento de lideranças, governança, mecanismos que permitem você denunciar comportamentos não aceitáveis dentro de uma empresa. Então, ele roda um diagnóstico e ele dá um plano personalizado para a empresa seguir e evoluir em cada pilar. Então, o Popeye é a nossa ação mais prática hoje que a gente criou para trazer escala para a inclusão nas empresas. Como fazer um recrutamento e seleção inclusivo, um processo de onboarding acessível, né? Quando a pessoa chega na sua empresa, ele vai guiando as pessoas que conversem com ele. E até coisas mais do dia a dia, por exemplo, anti-gafe, ele é um consultor anti-gafe. Então, por exemplo, um gestor, ele tem um receio de chegar para o RH e falar, eu posso perguntar tal coisa? Ele tem um receio de ser julgado, então ele vai perguntar para quem? Se ele perguntar no chat GPT, o chat GPT vai falar uma grande bobagem para ele. As bobagens que eles estão falando, né? Exato. Então, a gente criou essa IA, que a gente que treinou ela, né, para não acontecer isso. Sim. E a gente dá palestras também. Também. Adoramos. A gente postou uma hoje, inclusive. Postamos uma hoje. Sobre empregabilidade. Que legal, gente. Não, tô apaixonada, mas calma, vamos por partes, que esse assunto é muito bom. Eu adoro pessoas que colocam, não só têm a ideia, mas colocam em ação. Eu perguntei, né, se vocês tinham alguma ação concreta frente a essa questão da empregabilidade, não porque vocês devessem necessariamente ter, mas perguntei mais porque muitas vezes a gente fala bastante, mas a gente não necessariamente consegue chegar na ação, né? E tá tudo bem, acho que muitas vezes o papel na mídia social é mais falar mesmo, contar, demonstrar algum assunto, pôr aquele assunto nos holofotes, vamos dizer assim, né? Mas tendo algo para se fazer também em relação, eu acho que vocês ampliam muito, né? Porque assim, já seria um serviço para a sociedade se vocês falassem sobre empregabilidade, né? Contassem as experiências que vocês conhecem, o que vocês mesmos já viveram. Agora, criando uma ferramenta dessas, aí realmente sensacional. Mas assim, e aí a empresa contrata a ferramenta? Qualquer pessoa usa a ferramenta? É para pessoa física? É para pessoa jurídica? A gente tem a contratação por pessoa PF, né, e pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, o nosso público-alvo, Cecília, são as áreas de RH, né, justamente a área de diversidade e inclusão, como a da Monique, áreas de comunicação, que a gente vê que tem muita demanda de comunicação acessível, né, e lideranças, mas o principal ponto, o principal público é o RH em si, né, porque ele está lá para ajudar
e trazer escala, né, para a inclusão no dia a dia da empresa, né? Então esse ponto que a incrível. Monique falou do anti-gafe, por exemplo, às vezes a pessoa não tem coragem de perguntar alguma coisa para ninguém, meu. Mas lá no Popeye ela vai poder falar tranquilo, assim. Não Vai vai. falar sem ofender ninguém, né? Sem causar Isso. nenhuma questão. Ele não vai te julgar e fazer um post sobre uma doideira que você falou, né? Ele vai Uhum, ficar no seu espacinho seguro e você vai falar com ele. que legal. E Tem uma daí, página, então, tá, de é, contratação, caso queiram contratar, tem lá, é pela Hotmart, lá a gente oferece uma trilha, tudo, de como usar ele, né, tudo que ele faz e todo o pagamento seguro, então a gente fez uma jornada bem fácil para as pessoas. tá. Então, olha, eu super interessado. Gente, eu vou falar isso para todas as empresas, juro por Deus, eu não Ai, quero sair. Que boa, bom. Mas boa, então, se a pessoa entrar no pop, @pop.corner, vai estar lá na bio o link para perfeito. IA, Tem um para link, Popeye. tem assim, tá escrito teste por 7 dias, tem uma mãozinha para baixo, aí é o link da bio, é a página dele, tá? Ai, que maravilha. Tá Tá. lá. Gente, eu não estou fazendo publi paga, tá? Só porque eu achei sensacional mesmo e tô compartilhando. Nossa, gente, que incrível. E vocês já mudaram, já perceberam, já ganharam feedbacks positivos? Já mudaram empresas? Como é que é? A gente tem um feedback de uma empresa que estava promovendo, ela queria fazer uma reforma Uhum, no seu espaço, então ela queria seguir as leis de acessibilidade. uhum. Tamanho da porta, ângulo de inclinação, banheiro, qual é o tipo de assento certo no banheiro. E aí o motivo dela contratar foi esse. A gente nem esperava isso, tá, Cecília? Você vê, a gente faz uma ferramenta e ela contratou para promover uma reforma acessível, né, para deixar o prédio, a estrutura arquitetônica, a acessibilidade arquitetônica na construção, né, nessa reforma, vamos dizer. E, meu, foi muito bacana isso, né? Porque às vezes a gente está esperando que vai usar, que só o RH vai usar, e a gente teve um feedback muito positivo nesse sentido também, né? Porque ele tem as normas ABNT, ele tem todas as normas lá dentro de uma base de conhecimento, então ele vai ajudando, ele vai direcionando, né, as dúvidas de uma forma mais específica do que uma IA geral, né? Então, esse foi um feedback muito bom, que inclusive a obra terminou e ela mandou mensagem pra gente, assim, foi bem legal. Nossa, fico até sem palavras. Parabéns. Legal que você quer Parabéns ser uma mesmo. aliada, a gente vamos evoluir junto, pô. Vamos Verdade. embora. Nossa, gente, é uma ideia muito boa. Aliás, eu acho que eu nunca nem pensaria numa coisa dessa. E essa coisa que vocês estão falando sobre a parte do recrutamento e seleção, aí falando mais da minha área, né, de pesquisa, a gente do Bengala Verde estava lançando um projeto de pesquisa vinculado com a Unifesp para avaliar a orientação profissional de pessoas com deficiência visual, né? E pensar como que você faz uma orientação profissional pensando que aquela pessoa vai ter Sim, deficiência visual e tentando encaixar essa variável nas outras N variáveis de um indivíduo, né? E como você avalia isso perfeito. frente à escolha de trabalho dele. E aí, a gente descobriu que tem pouquíssima literatura científica, gente, pouquíssima sobre isso. Então, Imagino. assim, a gente aprende orientação profissional como psicólogos, né? A gente aprende bonitinho, mas a gente nunca coloca a variável deficiência como uma variável avaliativa. E normalmente, quando as empresas procuram nossa associação para contratar, queremos contratar pessoas com deficiência visual. Normalmente é assim, tá, mas para quê? Que perfil? O que você quer? Uhum, Que pessoa uhum. você quer? E não que deficiência você quer. Tipo, tá bom, tem que ter deficiência visual, mas o que mais você quer? Não, só É, tem que ter deficiência visual. Aí você, tipo, não, mas então não faz sentido algum, porque quando você contrata uma pessoa sem deficiência, você não contrata porque ela não tem deficiência. Você contrata então, por um conjunto de características que fazem sentido para aquela vaga. E quando tem perfeito. deficiência, não existe isso. É, Nossa, tá contratando a deficiência e não a e não a pessoa, né? pessoa. É Exato. mesmo, as pessoas esquecem que antes de uma pessoa com deficiência, existe uma pessoa, né? Exato. É, Que tem talento, tem qualidades, pontos fortes, pontos a desenvolver, e é. esquecem disso, né, cara? Tem vontades, né? Vontade. Uhum. Sem Sei lá, dúvida. tem gostos. E aí a pessoa, como assim a psicologia não cria orientação profissional para o público específico?
Fiquei, gente. A gente tem muita coisa a fazer na psicologia, né? Isso sem sombra de dúvidas. Não só isso, tem N questões. Mas eu fiquei muito chocada quando eu vi, porque é uma questão global. Não é que não tem Sim. literatura aqui, não tem literatura mundial sobre. É muito pouco. Nossa. Então, Cara, eu realmente é uma coisa imagino. que não. Os RHs, ou sei lá, eu não sou do mundo empresarial. Mas, assim, as pessoas não pensam sobre, né? Sim. Sim. As empresas não E estão tem pensando. também, por exemplo, um caso, desde quando eu trabalhava com RH, eu fiz uma contratação, a gente precisava realocar a pessoa, e eu chamei a pessoa da área de folha de pagamento, para saber se a gente poderia colocar a pessoa na área dela, que a pessoa tinha o perfil e tudo mais. Daí ela falou assim: olha, Monique, eu acho muito nobre o seu trabalho, né? Mas aqui na minha área não dá para trazer uma pessoa com deficiência. Eu falei, mas por quê? Porque aqui as coisas são muito sigilosas. Eu fiquei assim, tipo, o que uma coisa tem a ver com a PCD? É fofoqueiro? Ai, meu Deus. Juro por Deus que eu ouvi isso. Assim, uma coisa que, gente, de onde que ela tirou isso? Gente, e detalhe que eu acho que vai falar quem é, né, amor? Mas era uma área, tipo, cara, uma área interna da empresa de processava operações, não era um negócio que lidava com bilhões de reais, nada Nossa, disso, né? e mesmo Que fosse, E é né? uma área dentro do Não faz RH, sentido. então é assustador, porque você pensa, se dentro do RH acontece isso, imagina nas áreas de negócio, E imagina. mesmo que fosse, né? Então, Gente, mas da onde que ele tirou que existe uma associação entre PCD e fofoca? não, aqui é tudo muito sigiloso, então não dá. Eu falei, gente, Nossa, eu nem consegui rebater, eu falei, tá. Porque o que Tá. você vai argumentar? É. Na época ainda, né, que, sei lá, ainda era recém, assim, na área de RH, eu fiquei só em choque. sim. Falei, gente, cada É. coisa que a gente ouve. É. É a mesma coisa, que assim, eu achei um currículo de uma pessoa bem bacana para um cargo de liderança. Ah, que bacana! Ah, então, e ela tem uma deficiência física. Ah, é PCD? Não, mas PCD é só assistente. É. Mas como só assistente? Ela tem uma bagagem, um estudo, tudo, né? Ela não se enquadra no perfil mais Sim. de assistente. Não, mas você não falou que é PCD? Então, PCD é assistente. É. Gente, não pode, sabe? Esse tipo de coisa. Quando a gente vê, né, como é que está a distribuição, né, a representatividade das pessoas deficientes no mercado de trabalho, é 90% assistentes e auxiliares administrativos, né? Uhum. Aí esses Gente, 10%... na minha vida toda eu conheci um diretor PCD. Exato. Pois é. E geralmente as pessoas num cargo alto de liderança, elas ficaram PCD por algum motivo, mas depois que elas já estavam nesse cargo. Eu conheço uma diretora que ela é monocular e ela tomou, o caso dela foi que ela tomou um tiro, né? Uma bala acabou acertando, né? Então ela foi uma deficiência adquirida, que nem a Monique falou. Exato. Mas uma pessoa, que é uma pessoa com deficiência também, assim, não conheço, né? Conheço... Eu cheguei num nível, assim, legal, assim, de gerente de produtos, que é uma função, Cecília, que você já tem uma equipe para cuidar, né? Sim, Colocar o produto de pé numa companhia, então eu falava comercial, cooperação, e ela levava as coisas para a TI falava, meu Deus, você está querendo muito, aí a gente negociava, beleza, vamos começar com um produto mínimo. Isso já é uma posição muito legal. Foi muito essa experiência no Itaú que eu tive, que eu entrei lá, eu fui a primeira pessoa com deficiência a passar no programa de trainee aberto deles, né? Que tinha mais de 50 mil inscritos na primeira fase, né? Então eu falei, agora que eu tô aqui, eu vou abrir caminhos, né? Mas quando eu olhava para o lado, cara, conhecia analistas júniors e plenos, né? Então é difícil mesmo essa representatividade, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que... Eu vi 2 dados hoje, inclusive, no post que a gente fez, estava pesquisando, que me chamaram muita atenção. São dados do Ministério Público do Trabalho, né? A gente tem 54% das vagas reservadas para pessoas com deficiência preenchidas. Só isso está preenchido. E a população de pessoas com deficiência em idade ativa para trabalhar,
hoje no Brasil seria suficiente para preencher esse gap 7 vezes. Então, meu, por que não está sendo preenchido, né? Por que isso está acontecendo, cara? Para você ver como a gente tem trabalho, né? Muito trabalho, temos muito trabalho. A gente, inclusive, provavelmente a gente não vai estar mais aqui, porque isso não vai ser resolvido na nossa geração. E ainda as próximas terão muito trabalho. A gente está muito longe da inclusão da pessoa com deficiência, né? Sim. Muito A longe. gente avançou muito, né? Mas tem Não, muito- com certeza, assim, eu acho que isso, aliás, só o fato da gente estar aqui conversando, tendo um podcast sobre esse assunto já é um avanço gigantesco, né? O canal de vocês é um avanço gigantesco. Eu acho que hoje em dia a internet, ao mesmo tempo que tem várias questões, ela democratizou imensamente a possibilidade de fala, né? Então, a gente pode pegar nossa câmera e contar a nossa história. Então, tem várias pessoas com deficiência fazendo isso. Eu acho que isso amplifica a nossa voz, faz as pessoas conhecerem, faz a gente conseguir se posicionar melhor, ter coragem de Ter se coragem. posicionar, criar Sim. grupo, né? Então, assim, quando você se expõe e conta a sua história, você vai conhecendo pessoas que vivem as mesmas coisas e que vão querer se apoiar em você, e você vai começar a ter uma troca mútua, você vai ter sensação de pertencimento. Assim, é ótimo. Acho que a gente já avançou muito, mas para chegar numa real inclusão, acho que a gente Sim. pensando que a Lei Brasileira de Inclusão é de janeiro de 2016, né? Entrou em vigor. Ela é muito recente. Muito, Foi ontem, né? Foi ontem. Quando eu estava na faculdade, pelo menos, não tinha a Lei Brasileira de Inclusão. Não, nem eu. Existia? Nem vocês, provavelmente. Exato. Então não tinha. Só teve depois, e faz toda a diferença, por exemplo. Eu acho que é tudo muito recente. Se a gente pensar historicamente, em 10 anos, eu acho que evoluímos muito, e eu acho que o Brasil é um país muito avançado nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Em contrapartida, quando você vai olhar certas estatísticas, você fica de queixo caído. Porque realmente, assim, como assim, né? É muito absurdo. A nossa lei ela é muito avançada, pelo que eu conheço, também já pesquisei, né? Também conversando com outras pessoas. Até no evento que a gente foi recentemente falar sobre empregabilidade, né? Que é esse post que a gente fez hoje, a gente conheceu um procurador-chefe de uma região do Ministério Público do Trabalho. Então, cara, o que ele fala? Ele fala, cara, a Lei Brasileira de Inclusão é muito avançada. É uma lei que, se ela for cumprida, a inclusão acontece, né? Porque ela garante acessibilidade, equidade, né? Ela tem mecanismos muito bons de fazer isso acontecer. Mas precisa sair do papel e ir para a rua, né? Quando a gente vai para a empresa, o que eu vejo assim de grande barreira ainda é o puro preconceito, assim, a pura falta de convivência de pessoas com e sem deficiência, né? Daí o gestor fica, que nem essa história que o Monique falou, o gestor fica com medo. Eu já vivi algumas situações que o gestor, ele começa, no início ele evita, ele tem um receio, tem uma vergonha de falar com a pessoa com deficiência, então ele evita falar com ela. É a falta de convivência que ele teve ao longo da vida dele também, porque, por exemplo, na escola, eu estudei numa escola gigantesca, uma escola que tem um quarteirão, só tinha eu de pessoa com deficiência. Na minha escola só tinha eu também. Só tinha o Rodolfo. Então, as pessoas não sabem conviver, não sabem lidar, e a gente sente isso quando a gente chega no mercado de trabalho. Então, as escolas precisam ainda se capacitarem, né? E às vezes o que a gente vê é que, por exemplo, uma instituição quer incluir. Então, por exemplo, a escola muitas vezes quer, mas o professor não sabe como. A empresa quer trazer, mas o gestor não sabe lidar. O teatro quer incluir, e a atriz principal né, dá uma gafe enorme. Então, a gente vê que as instituições estão, sim, fazendo um esforço, mas precisa desse treinamento e precisa dessa conscientização, né? Exato. Então, eu concordo com vocês, gênero, número, grau. Aí, inclusive, quero que vocês comentem essa questão da gafe. Mas, mas você sabe que viajando esse mundão de meu Deus, gente, tem cada lugar com tanto mais recurso financeiro que a gente, que é tão menos inclusivo, que eu fico assim, olha, eu não tenho nem palavras, porque uma coisa é dizer assim, não, mas é que a gente está aqui no Brasil,
não sei quantos por cento da população tem saneamento básico, então a gente está pondo dinheiro para fazer saneamento, não vai dar para fazer acessibilidade arquitetônica. Claro, né, não estou dizendo que está certo, mas até cola, desculpa. Agora, lugares assim, o mega power desenvolvidos, não tem nada, aí você fala assim, tá, qual é a desculpa? Porque o recurso financeiro não é o caso, né? E aí, o grau de consciência das pessoas também não deveria, o grau de instrução também não é. E aí você vê que uma inclusão atitudinal zero. Aí você fala assim, gente, mas assim, supostamente as pessoas aqui, né, assim, supostamente não, pelos dados mundiais, as pessoas aqui são mais estudadas, estudaram, mas não aprenderam sobre deficiência, porque a gente vive umas obscenidades, assim. Aí você fica, tá, então ninguém... Aí me dá essa sensação de que o Brasil é muito evoluído, não só pela lei, que eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão é muito boa, o IFBRM, que é o nosso inventário funcional de avaliação de deficiência feito pela UNB é muito bom, mas eu acho que assim, para além disso, eu não sei, me parece que a nossa população, por mais que existam as pessoas viajando na maionese, tem muita gente que sabe e que entende, ou que, tipo, tem mais empatia, não sei, são mais calorosos, acho que é uma questão cultural também, e querem entender. E isso é uma coisa que eu não sinto lá fora. Gente, tem uma galera que me fala, eu já ouvi cada coisa. Eu fico assim, não é possível que entende que acontece. Aí eu fico pensando nisso. Tem muitos países que até são mais avançados na acessibilidade arquitetônica, mas a gente vê um déficit bem grande na inclusão de pessoas com deficiência visual, né? Então, por exemplo, audiodescrição é uma coisa que simplesmente não existe. A gente não conheceu existe. a Espanha. Exato. Lá, qual que é a vantagem de, por exemplo, a Espanha, que a gente conhece, né? E não conhecemos o país todo, né? Mas a gente conhece Valência, por exemplo. É uma cidade com uma acessibilidade arquitetônica boa. É tudo muito plano, né? É excelente, né? Lá eu ando sem medo de torcer o meu pé. Eu ando em paz na rua. Mas não tem nada de acessibilidade comunicacional, programática, metodológica, não tem isso, não tem audiodescrição nos eventos ao vivo, não tem audiodescrição nos programas lá de TV, então nisso a gente está muito evoluído, muito diferente. Aí até você falou dessa questão de empatia, né, Cecília, do nosso povo do Brasilzão aqui. Eu recentemente voltei a usar a bengala verde, né? Que eu passei por uma perda bem substancial aqui de visão. Eu vou voltar a usar a bengala, porque eu estava andando sempre num trajeto conhecido e tal, com uma visão, que eu estava considerando segura, mas eu falei, eu vou voltar a usar a bengala para sinalizar para outras pessoas que eu tenho a baixa visão, né? Eu usava ela lá para 2018, 17, 18, quando eu mudei aqui para São Paulo. Fiz o transplante de córnea, dei uma melhorada, parei, agora eu voltei com ela. Nunca mais eu vou largar, prometi. Eu posso estar enxergando... Boa, bengaleiro verde. Eu vou estar enxergando o que for, porque eu adorei voltar a usar ela. Me deu uma paz na vida, me deu reduziu o meu nível de ansiedade ao andar na rua, sabe? E aí eu passei, em vez de eu ficar olhando para o chão, eu voltei a olhar para frente, cara. Porque aqui em São Paulo você tem que olhar para baixo, senão você se mata, né? E eu vejo que as pessoas no metrô, né, que eu pego o metrô de segunda a quinta, sexta eu fico home office, né, elas têm muita vontade de ajudar, muita mesmo. Então toda hora vem alguém oferecer ajuda. A forma está correta? Cara, nem sempre. Então, por exemplo, o que acontece muito? Tô chegando no fim da escada rolante e costuma vir alguém desesperado. Moço, escada rolante tá no fim, moço. Pega no ombro, sabe? Fala, tá tudo bem, tá, obrigado, tá tudo bem. Ó, a bengala me ajuda aqui, ó. Ela vai tocar ali no fim, eu vou saber quando a escada rolante terminar, né? Aí vem gente no vagão do metrô, né? Eu entro com a bengala, já teve uma mulher que começou a gritar pro vagão todo. Tem um deficiente visual aqui, que precisa aceitar, sabe? E eu falei, moça, não, eu quero ficar aqui de pé, porque eu já vou sair daqui 2 estações e eu tô cansado de ficar sentado o dia todo, obrigado, né?
Eu vou falando, eu tenho, assim, paciência de falar com as pessoas. É porque a pessoa tá na boa intenção, ela só não sabe como fazer, né? Exato! Então, assim, não é que eu sempre falo, não é errado ajudar, né? É a forma mesmo, mas você vê que tem, sim, essa questão do Brasil, né? Isso eu acho que é uma característica nossa, assim. Eu acho bem positivo. Mas, É. mas voltando ao Popcorn, e vocês têm objetivos futuros? O que vocês pensam para o canal? O canal é só no Instagram? É que eu vejo só no Insta. Ou vocês têm outras mídias? A gente tem no TikTok e Ah. no YouTube e no LinkedIn. Uau! LinkedIn vai ser o nosso foco de empregabilidade. Está começando O agora. LinkedIn foi o último. Foi o que a último gente que começou. nós somos dois aqui fazendo muitas coisas. Tem mais algumas pessoas que a gente acaba acionando, né? Principalmente de tecnologia, por causa do Popeye. Mas nós fazemos a parte editorial, é nossa, né? Produção de conteúdo é nossa. E lá no LinkedIn a gente tem conteúdos aqui específicos, vai começar a postar bem mais lá sobre empregabilidade, né? Bacana. Nossa, gente, muito legal. Amei. E contem para mim da Gafe. Essa história de partes. Contem aí como que foi a história. Cara, foi... O Monique falou, né, que o teatro quer incluir, mas os artistas nem sempre estão preparados para isso, né, Cecília? O ano passado, a gente foi numa peça da Cláudia Raia, Cenas da Menopausa. Nós ganhamos convites para assistir essa peça e vivenciar a audiodescrição, né? Foi a primeira vez que você ia assistir uma peça com audiodescrição? Uma peça com audiodescrição. E falei, cara, que legal, né? Vamos lá. Daí chegamos lá, fomos recepcionados pelo aplicativo que estava fazendo essa transmissão. Usa o fone, baixa aqui e tal, uma jornada super boa. É um link que você nem precisa baixar o aplicativo, na verdade, né? Você entra no link, lá já tem. Você quer ver libras, legendas ou audiodescrição. Beleza. Coloquei lá todo feliz, comecei a ouvir com fone, né? A gente sentou no meio do teatro, bem no meio assim, né, amor? Tava bem no centro. Frente, no meio. Mais para frente, pro meio. E a peça começou a rolar e tudo. Eu tava com o celular e um fone de ouvido, né? E aí, um determinado momento lá, a Cláudia Raia parou a peça, né? Que ela fazia alguns momentos que ela interagia com o público, e ela começou, tipo, falar comigo assim: você que tá no celular, sai do celular, você tá no teatro, presta atenção. Tira esse fone, né? Eu falei, meu Deus, velho, tipo, sou eu? Aí eu olhei, eu vi a Monique tava pior que eu. Ela tava, tipo, roxa já de vergonha. De vergonha. A alma saiu do corpo, não sabia nem o que fazer mais. E aí eu falei, caraca, aí eu senti, cara, um julgamento em volta, né? Totalmente exposto, né, meu? Todo mundo deve ter pensado, nossa, que cara zoado, né? As Sem pessoas noção. ficaram assim, sabe? Que pessoa sem educação, né? Pois é, e aí eu, falei, cara, não deu para falar com ela, né? Hoje, pensando, deveria ter falado. Audiodescrição, né? Aí, rapidamente, o marido dela virou, que ele atua com ela nessa peça, o Jarbas, e falou, é audiodescrição. Enfim, né? Ela não parou nem aí, ela parou e pediu desculpas, nada. Confesso que eu acho que ela perdeu uma oportunidade legal de falar sobre isso, ao vivo. Continuou a peça como se nada tivesse acontecendo. E aí depois, né, aí a equipe veio, pediu desculpas. A gente vai falar com ela para ela receber vocês. Vamos dar uma volta no shopping, que a gente vai ver, né, se a gente consegue falar com ela e tudo. Aí a gente deu uma volta no shopping, isso já era noite já, umas 8h30, 9 horas já. Aí a gente voltou, ela falou, ela tá fazendo fisioterapia e só vai receber vocês daqui 2 horas no final da próxima peça. Eu falei, Aí a Monique falou, eu não vou esperar e se ela quiser, ela que venha pedir desculpa. Pelo amor de Deus, né, gente? Falei, não tem cabimento a gente ficar 2 horas esperando acabar a próxima peça, esperando uma pessoa que distratou, né, o Rodolfo. Vamos ficar 2 horas esperando? Não, ela tem que fazer questão de falar, vou pedir desculpas, né? Sim. Perdeu várias oportunidades de fazer 2 minutos isso. que ela tirasse
né, que atrasasse a próxima peça 2 minutos, acho que não ia ser o caso, né? Palco, podia ter feito logo depois, podia ter feito muitas Mas vezes. Quis, ela né? não quis, ela é jeito, ela tem um jeito difícil, pelo que Ela- parece, né? Daí a gente não foi, daí a gente fez um vídeo, porque a gente tem vários takes sobre a peça, da gente chegando e tudo mais, porque a gente já ia falar sobre a peça, a gente ia Sobre a falar sobre a audiodescrição. audiodescrição. E a Sim. gente falou de tudo isso, e falou também o que rolou com a Cláudia Raia, né? Aí o vídeo a gente não imaginava também que ia tomar uma proporção que tomou, né? Saiu em todos as mídias, todos os canais de TV, Todos. Brasil inteiro. Foi trabalhar, isso era domingo, tá? Inclusive, a gente acabou de voltar da Espanha. E a gente foi ver essa peça, a gente tava cansado, falou, vamos lá ver essa peça, vai ser super legal, né? Audiodescrição. Aí, segunda-feira, eu fui trabalhar, aí meu chefe me liga, você tá na Veja? Eu nem tinha visto que eu tava na Veja, tá ligado? Aí ele tava na Veja, no UOL, no Estadão, todos os lugares, assim, repercutiu muito, né? O que foi muito bom para as pessoas conhecerem o que é audiodescrição, né? Sim. Eu achei que essa repercussão nacional foi muito boa para isso. E a gente fala, assim, muito no nosso Instagram, que a gente também segue outros perfis de pessoas com deficiência e tal. E aí a gente, às vezes, tem uma sensação de que todo mundo sabe o que é capacitismo, todo mundo sabe o que é acessibilidade. E quando sai dessa nossa bolha, desse nosso nicho, que expande, né, para o Brasil inteiro, que a gente viu como as pessoas não sabem quase nada. Não sabe, Cecília. E é isso que eu acho que tem que acontecer mais, a gente tem que expandir, porque quando uma pessoa sem deficiência tem consciência, é aí que vai acontecer a inclusão. A inclusão acontece com as pessoas sem deficiência ou com a gente, né? Mas quem se interessa pelo tema, geralmente é quem tem deficiência ou quem tem alguém da família. Pais, mães. Exato. Né? Então, a gente tem sempre que procurar romper essa barreira. A gente conseguiu uma collab com ela, com a equipe dela. Isso foi ponto positivo, né? A gente conseguiu fazer uma collab com a Cláudia Raia, falando sobre todas as formas de acessibilidade que existem no teatro, né? Então, essa collab foi longe, né? Essa daí atingiu muita gente. Então, a gente falou de Libras, de AD, né? De audiodescrição, de legendas, de sessões relaxadas para pessoas autistas, que eles podem usar fones de ouvido, tem um clima, sessões de teatro muito mais, um ambiente muito mais tranquilo. Então, a gente falou muito nessa collab, e aí lá tinha muitos comentários, assim, de gente falando, nossa, não sabia de nada disso. Nossa, que legal essa audiodescrição. Só que o que a gente também ficou chateado é que teve essa collab, que foi ótimo, só que a Cláudia Raia, com a equipe dela, falaram que elas iam fazer dessa situação um projeto muito maior, envolvendo outros artistas, que elas queriam fazer disso uma coisa de impacto mesmo para a sociedade. Venderam um sonho. Venderam uma coisa maravilhosa para a gente. A gente começou a ir atrás dela e ela falou que ela não tem mais nada pendente com a gente. Meu, como assim? Então, assim, a gente vê que foi só um gerenciamento de crise. Foi. Não tem interesse. Acho que um outro desdobramento disso a gente viu muitas mensagens, Cecília, das pessoas falando que não saem, é por isso que eu não saio de casa, né? Isso foi um ponto, pessoas com deficiência falando, sabe? Porque vai viver esse tipo de coisa, né? E é isso que a gente estava falando da representatividade, né? Se as pessoas têm medo de sair de casa por sofrer uma exposição dessa, alguma coisa assim, é complicado, né? E que isso só foi à tona porque a gente já tinha um perfil com uma relevância, né? Com uma audiência, porque se fosse com qualquer outra pessoa, ia ser só mais um ia caso. passar desbatido, né? Não ia sair na imprensa, no Pânico, nesses grandes veículos. Inclusive, uma coisa boa, teve a Câmara de Poços de Caldas, Cecília, lá em Minas. Conheço. Eles entraram em contato aqui pelo Instagram e um representante lá das pessoas com deficiência na Câmara falou, tô levando esse tema aqui para a gente fazer uma moção de solidariedade. E os deputados, os vereadores aqui estão super engajados nisso. E aí eles aprovaram uma moção de solidariedade. Eu fui lá, eles me convidaram para ir lá, a Monique foi também. Foi aprovado por unanimidade. Foi aprovada por unanimidade.
e no texto que eu tenho aqui guardadinho, diz exatamente tudo isso. A atriz Cláudia Raia fez isso com o espectador Rodolfo, gerou um constrangimento na Câmara que de pós reconhece isso, para que isso não aconteça mais. Aí teve uma sessão para reconhecer as pessoas da cidade, também as pessoas de deficiência da cidade. Foi super legal. Nossa, PD Cardas arrasou, hein? Gente, que sensacional! Parabéns, PD Cardas, adorei. Eu fiquei muito feliz, sério, para ter esse espaço, assim, sabe? Nossa, muito, muito bacana. Acho que foram vários desdobramentos. Realmente, né? A gente vive numa bolha de pessoas com deficiência e a gente acha que a população geral conhece alguns conceitos que para nós já são batidos, mas não, as pessoas não conhecem. E muitas pessoas com deficiência que estão chegando nesse mundo, né, que tem deficiência adquirida, ainda não conhecem também. Você falou do capacitismo, eu ri aqui sozinha, porque, coitada, a pessoa não sabia, mas é que eu realmente achei engraçado. Eu tava falando para a pessoa que aquilo era capacitismo, e daí a pessoa virou para mim e falou assim, mas como assim, o capacetismo? Não acredito, e eu não entendia que a pessoa não estava entendendo, porque para mim era óbvio. Não, capacitismo, isso é capacitismo. A pessoa, não, mas, tipo, capacete deu. Aí eu, tipo, me liguei que a pessoa, tipo, aí eu, não, preconceito contra a pessoa. Aí a pessoa, e assim, era uma pessoa profissional da saúde. Cara, mas eu acho que isso vai além de classe e profissão. Está gente rica, gente de classe média, gente de classe mais, vai estar em todas as classes isso. Não, eu fiquei chocada. Eu falei, nossa, realmente a gente acha que são temas batidos, porque a gente fala todos os dias da nossa vida, mas não, as pessoas realmente não conhecem. E audiodescrição, muito menos, né? Inclusive, às vezes você conversa com pessoas com deficiência visual que ainda não sabem o que é. É pouco difundido, né? Por mais que a gente tenha comentado que estamos melhor que outros países, eu acho que estamos mesmo, ainda temos muito a caminhar. Eu fico muito triste de você ter vivido isso, né? Né? Assim, não sei qual seria juro que eu não sei qual seria a minha reação numa situação dessa, porque eu penso assim, várias, desde ficar roxa até levantar e começar a falar, até tipo, sair correndo, querer ir embora, eu não sei o que eu faria. Mas eu acho que, mesmo que tenham, talvez, não dado o valor que deveriam, pelo menos virou público, pelo menos gerou discussão, pelo menos mais pessoas sabem o que é audiodescrição. Por mais que não tenha sido levado todo o projeto à frente, pelo menos vocês puderam falar sobre outros tipos de acessibilidade. Pelo menos PD Cardas reconheceu. Então, assim, que pena que tem pessoas que não reconhecem, que não estão interessadas em pensar mais profundamente sobre, né? Mas eu acho que teve bastante movimento. E que bom. Que bom, né? E eu acho que, assim, tem muitas pessoas que são emocionalmente muito fragilizadas quanto à deficiência e elas realmente não conseguem sair de casa. Mas todo mundo que consegue, eu acho que a gente tem uma responsabilidade coletiva como pessoa com deficiência de sair. Porque a gente precisa se representar. Então, eu acho que a gente precisa estar nessa questão de representatividade, porque, por exemplo, eu ouço muito em aeroporto as pessoas falando, para que piso tátil? Para que serve isso? É ruim de passar a rodinha da mala. E aí eu vejo... Né? E aí eu vejo todas as companhias aéreas colocando aquelas fitas com separador, fita com separador para fazer check-in em cima do piso tátil. Ai, gente, cara, sério? Que loucura. Aí eu fico pensando, uma coisa é bom, já tá assim, mas tudo bem. Uma coisa é o cidadão que não sabe e que fica reclamando porque a rodinha trava. Mas a própria companhia aérea, a própria gerência do aeroporto, vocês puseram o piso tátil. Aí vocês põem a fita em cima do piso tátil. Teve uma vez que a Dani estava comigo, do Bengala Verde, ela ficou muito brava, porque eu estava andando no piso tátil do aeroporto, do nada, sabe essas bancas que ficam no meio, assim, de venda, essas banquinhas? Os quiosquinhos, assim. Quiosques. Então, aí a banca estava em cima do piso tátil. Ou seja, a gerência do aeroporto alugou um espaço para um vendedor pôr uma banca, um quiosque, em cima do piso tátil. Nossa, cara. Gente, demais, alguém me explica isso. Não dá. Nessa hora, a gente tem que fazer um vídeo e mostrar e levar ao público, porque, cara, não...
Meu, Inaceitável, né? É inaceitável. Tipo, não é que é inaceitável. uma pessoa, por exemplo, na Paulista tem muitos vendedores ambulantes que ficam em cima do piso tátil. É, Mas Tem. aí é uma outra situação, eu acho, eu exato, considero. Pô, mas exato. o aeroporto vendeu o Meu, espaço pro lojista em cima do piso tátil. eu vi Não. uma vez, não, isso é bizarro, né? Eu vi uma vez, Cecília, uma obra pública que construiu uma ciclofaixa, cujo piso tátil era o meio dessa faixa. Então, assim, o piso tátil amarelo no meio da ciclofaixa. Do lado direito passava uma mão de bicicleta, do outro lado a outra mão. Então, o piso tátil era uma calçada e serviu para dividir a ciclofaixa, meu. Ou seja, ninguém mais pode passar por ali, né? O negócio Não, gente, inviabilizou isso é Inviabilizou. loucura, né? Tipo, gente. Não, é complexo, gente, complexo. Mas é complexo. isso, por isso eu acho que a gente precisa estar em cima do piso tátil para ver se as Sim. pessoas entendem a função, né? Cara, é maravilhoso andar com a bengala e piso tátil. Que Ó, isso, é essencial isso. É tão bom que até assusto. Quando eu tô usando, eu falo, gente, mas será mesmo? Você fica meio assustado. É tão bom que É, assusta, é verdade, cara. Eu tenho essa sensação. Você fica até desconfiada. exatamente. Oh, no metrô é ótimo, nossa, é É, maravilhoso. é. É isso. Bom, gente, mas eu preciso ir finalizando. Gostaria de ficar aqui horas falando com vocês. Também. Queria dizer que o Bengala Verde está sempre de portas abertas, que eu fico muito feliz por toda a trajetória de vocês, por essa vontade de falar sobre a condição que vocês vivem, trocar essas experiências, essa oportunidade também de serem exemplo no sentido de experiência de vida para pessoas que talvez estejam vivendo situações semelhantes. Posso dizer, como uma seguidora de vocês, né, que a gente espera que vocês continuem fazendo esse trabalho, que vocês consigam aí alcançar cada vez mais pessoas e que a IA de vocês faça as empresas perceberem a necessidade e melhorarem, né, nas questões de acessibilidade e inclusão. Achei incrível, juro, eu Maravilha. conseguiria ficar horas aqui falando com vocês, mas a gente precisa ir encerrando. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final e também deixassem o contato de vocês para eu poder fazer a finalização. Legal. Bacana. Olha, o que eu gostaria de falar é justamente isso. Toda pessoa com deficiência, antes da sua deficiência, né, Cecília, é uma pessoa. Então, toda pessoa tem o seu talento, sua capacidade, né? Pessoa deficiente tem seu talento, sua capacidade, seus medos, seus anseios, mas a gente precisa de acessibilidade e de inclusão para poder desempenhar todo esse potencial, né? E a gente vai conseguir isso dialogando, né, com as entidades públicas e privadas, terceiro setor. Então, assim, quem puder, né, ir abrindo portas, assim como a gente busca fazer, cara, faça, porque vale a pena, né? Nós temos esse baita universo de pessoas com deficiência aí que ainda podem trabalhar, podem estar na rua, ainda não estão, diante de tantas situações que a gente contou aqui, muito mais que acontece por aí. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, assim, com o ambiente e acessibilidade, né, a gente consegue desempenhar o nosso potencial, né? Nós não somos, que eu costumo falar, né, quando alguém fala assim para você, ai, nossa, nem parece que você tem deficiência. Ah, meu, a pessoa tá pressupondo, então, que você é uma ameba. Cara, isso tem que morrer. Esse pensamento tem que acabar, né? Porque nós somos pessoas completas. E eu queria falar que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está dizendo todos os tipos de acessibilidade, inclusive acessibilidade atitudinal. Perfeito. Então, eu queria muito que esse tema de acessibilidade e inclusão chegasse cada vez mais longe, porque pessoas sem deficiência também precisam se interessar, aprender sobre esse assunto, porque são elas que vão fazer a inclusão acontecer de verdade. Perfeito. Bom. Novamente, gostaria de agradecer. Foi assim, toda a conversa soou como música para os meus ouvidos. Adorei. Por mais pessoas, né, como vocês que gostam de falar sobre a própria condição e espalhar isso, e por mais representatividade das pessoas com deficiência, e vocês aí de casa que estão assistindo,
Se vocês quiserem, gostarem, por favor, abram as câmeras de vocês e comecem a falar também. Quanto mais existirem pessoas falando sobre o assunto, mais vão ver que nós estamos no mundo, que nós precisamos da acessibilidade, que nós usamos sim o piso tátil, né, que as acessibilidades estão aí para alguém utilizar, que a população que quer utilizar existe. E eu gostaria também de né, pedir aí para o pessoal que ficou até o final, deixar comentários, né, para que a gente continue sabendo se está bom, se não está, sugestões. Sigam @pop.córnea, sigam @bengalaverde, comam muita pipoca fazendo brincadeira, gente. Mas comam muita pipoca. Espero que a Pipoca, Popcorn... audiodescrição no filme. E eu espero que a Popcorn... Vocês já pediram patrocínio para a Popcorn? Nossa, a gente está precisando, viu, Cecília? Boa. E eu espero que a Popcorn assista esse vídeo aqui e patrocine vocês. Um abraço, pessoal de casa. Obrigada. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Um abraço. Um abraço.